Cultura informa. Opinião. Vamos falar agora com o jornalista Edmar Lira, do blog do edmarlira.com, sobre a política de Pernambuco, também a política nacional. Boa tarde, Edmar Lira, seja bem-vindo. Boa tarde. Quais são os destaques do blog de Edmar durante essa semana aí, que foi, digamos, entre aspas, cortada aí pelo o feriado de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, Edmar? Boa tarde, André, boa tarde, Tony, a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. Olha, a gente teve uma semana bastante conturbada, apesar de ter sido cortada aí com o feriado, mas muita movimentação, sobretudo no âmbito nacional, né? Em especial com a decisão do STF de condenar a quase 9 anos de prisão o deputado Daniel Silveira, por ter feito, né, ataques ao STF, ataques às instituições. O presidente Bolsonaro ontem à noite anunciou, né, um perdão, né, um perdão ao Daniel Silveira, que chama de graça ou indulto, né, e nessa decisão trouxe aí mais guerra institucional, mais instabilidade entre os poderes constituídos no Brasil. Isso traz muita expectativa, né, porque é como um barril de pólvora. Os ânimos já estavam acirrados desde aquele 7 de setembro, onde tivemos as manifestações a favor do governo federal, a favor do presidente Bolsonaro, mas contra algumas instituições. Então, isso trouxe aí já muita instabilidade naquele momento. E com essa decisão do STF, também com o do presidente Bolsonaro, o clima voltou a subir, a temperatura voltou a subir, depois de um período de calmaria, o que gera aí uma grande expectativa sobre os próximos passos, né? Não só referente ao STF, como o presidente Jair Bolsonaro, ao Congresso Nacional. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, apesar de não necessariamente concordar com a decisão do presidente Bolsonaro, ela é constitucional, ela está amparada na lei. Outros juristas, né, outras pessoas questionam, afirmam que não há constitucionalidade nessa decisão. Então, há aí um embate político e jurídico que deve permear os próximos dias. Edmar, tem inclusive algumas perguntas dos nossos ouvintes, e aí eu vou passar para você nos ajudar também nessa reflexão. O Jairo, lá do bairro Santa Rosa, mandou assim: por que será que Bolsonaro se envolveu na questão desse deputado especificamente? Acho que foi uma jogada política? Olha, é importante frisar que o Daniel Silveira, ele é aliado do presidente Bolsonaro, né? Ele tem uma relação muito próxima com o presidente Bolsonaro. Mas eu acho que não é só isso, não é só essa relação próxima. É uma forma de você tentar dar um basta, para evitar que se abra um precedente para que outros aliados do presidente Bolsonaro não caminhem para o mesmo destino do Daniel Silveira, né? Ele não é o primeiro. Lembrando que temos aí o Roberto Jefferson, que já foi preso, está preso ainda. Nós tivemos a Sarah Winter, que foi presa também. O Alan dos Santos, que é aliado do presidente Bolsonaro, que está no exterior foragido por ter apresentado críticas ao STF, né? Então, talvez essa decisão do presidente Bolsonaro de dar esse indulto, né, ao Daniel Silveira tenha como pano de fundo uma tendência de quem sabe, dar um freio de arrumação, né, nessa decisão do Alexandre de Moraes, né, porque, falando em português claro, a gente só viu cassação de mandato na ditadura, né? A ditadura cassou mandatos eletivos. Nós estamos numa democracia. Por mais que o deputado tenha proferido palavras totalmente equivocadas, totalmente erradas, e até possa ter cometido crimes, né? É importante frisar que cabia uma sanção ao deputado, que seria uma quebra de decoro parlamentar, e aí você, no devido processo legal, dentro da instituição, da Câmara dos Deputados, quem sabe, culminar na cassação do seu mandato.
Mas você trilhar o caminho de caçar um deputado federal e o prender por crime de opinião, por ter proferido uma opinião, um ataque, como eu digo, não estou defendendo o posicionamento do deputado. Eu acho que ele foi muito infeliz nas suas declarações. Mas imagine se a partir de agora todo e qualquer agente público decidir prender alguém porque ele falou mal de você. Vai ser um Deus nos acuda, né? Então, abre um precedente. E tem as instituições que estão estabelecidas. A instituição Câmara dos Deputados. Eu acho que o caminho ali seria um processo de quebra de decoro parlamentar feito dentro da Câmara dos Deputados. E aí sim você, depois desse processo, quem sabe caçar o seu mandato. E aí, depois dele caçado, perdido o mandato, você iniciar um processo na justiça que pudesse culminar numa prisão futura por supostos crimes cometidos. Agora, o STF, numa canetada, numa decisão, mandar caçar o mandato do deputado, mandar prender o deputado, é algo que pode criar um grande prejuízo, né, a essa harmonia entre os poderes constituídos. Jurisprudência, né, Edmar? O poder executivo e o poder judiciário. Eles são independentes, mas são harmônicos entre si. E há uma desarmonia muito grande quando o judiciário define uma situação como essa de prender um integrante do legislativo. Então, é bem complexo, não tô aqui fazendo defesa de nenhum lado, mas é algo que agrava a situação institucional. Mas acredito que a defesa do presidente ao Daniel Silveira foi uma tentativa de dar um freio de arrumação nas decisões, nas sucessivas decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes contra aliados do presidente da República. O Walter Cinegrafista está dizendo o seguinte, o Aires falou, né, que se o STF fosse provocado, ele derrubaria essa decisão esdrúxula do presidente, pois Silveira pode recorrer aos embargos de declaração e que não foram apresentados. Isso foi jogar essa situação para a plateia. Em outras palavras, eu acho que o Walter está querendo saber, você não acha que isso também foi uma forma de gerar uma mídia em cima desse caso para o presidente? Pode ser também, né? Na verdade, essa iniciativa do presidente Bolsonaro ontem, ela inflamou os seus apoiadores. A base dura do presidente, né, aquela base sólida que o presidente tem em setores da sociedade, começou a se movimentar nas redes sociais ontem. Então isso acaba trazendo um horizonte, né, de discussão. Então também tem muito isso. Toda decisão ela é calculada. Você não toma uma decisão como essa sem fazer o cálculo político. O cálculo político do presidente que é incendiar aí sua militância, né? Por quê? Porque o sentimento, o que se fala é que o STF age contra o governo Bolsonaro. Pelo menos não é o que a gente esteja dizendo que isso aconteça, mas a narrativa do governo federal é nesse sentido, do presidente da República e de seus aliados. Então, quando ele toma uma decisão como essa, ele inflama ainda mais e cria um fato político, um factoide político para continuar alimentando sua militância aguerrida, sobretudo nesse momento em que ele está se recuperando, né, eleitoralmente, né, está crescendo nas pesquisas, retomando a condição de competitividade para buscar o segundo mandato. Então isso acaba pesando a favor do presidente. Inclusive eu queria pegar esse gancho das pesquisas e daqui a pouco eu trago a pergunta aqui da Maria Luciene. Você acredita que após esse fato de ontem, essa graça, esse indulto, nas próximas pesquisas, o presidente Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, pode, digamos, ganhar mais 1 ou 2 pontos com essa ação? Olha, bem, o processo de recuperação do presidente, ele está gradual e sustentável, né? É um crescimento sustentável. Isso se deu, sobretudo, pelo fim da pandemia, ou pelo menos aquele efeito tão complexo que se falava na pandemia, que, na verdade, o que existe é uma guerra de narrativas, né? A guerra de narrativas é a guerra de narrativa de quem defende o ex-presidente Lula e quem defende o presidente Bolsonaro. Então, havia um sentimento comum, um sentimento propagado por diversos atores de que o presidente Bolsonaro havia negligenciado a pandemia. A partir do momento que a vacinação ela tomou corpo, ela atingiu a maior parte da população,
que você teve aí uma redução de mortes e casos por todo o Brasil. Isso acabou criando um ambiente de alívio na população. Quando você tem aí a economia, mesmo com os desafios, mesmo com os problemas, retomando, então isso gera um ambiente muito mais favorável ao presidente. Então o presidente, quando faz essa guerra ideológica, né, com isso, ele pode endurecer o seu eleitorado, mas por outro lado, pode também aquela massa cinzenta, que nem é Lula nem é Bolsonaro, pode também fazer um caminho no antagonista dele, que seria o ex-presidente Lula. Então eu acho que ele pode sim crescer, eu acho que deve crescer ainda, deve continuar crescendo, mas não acho que vai ser especificamente por esse episódio. Eu acho que esse episódio mais alimenta a militância, anima a tropa, do que propriamente algo que possa ter um efeito importante a ponto de conquistar indecisos, até porque as críticas continuarão muito grandes no tocante à decisão que foi proferida pelo presidente. Edmar, Gil Ferreira está dizendo o seguinte: fazer ameaças concretas ao ministro, aos ministros e à Suprema Corte não é uma questão de liberdade de expressão, é a volta do AI-5, né, que defende o fechamento do STF. Ele está dizendo assim: o Daniel realmente passou do limite e precisa pagar. Eu acho, se você observar o que eu falei, ele passou de todos os limites, ele pode pagar. Parece que a gente perdeu o contato com Edmar Lira. Alô? Não, ele continua Alô? na linha. Pode prosseguir. Se ele tivesse matado um ministro do STF, ou agredido fisicamente um ministro do STF, eu até acho que se justificaria. Mas palavras que são ditas, o parlamentar, ele é livre para proferir qualquer tipo de fala ou opinião. Não existe crime de opinião no Brasil. Então, ele de fato cometeu um equívoco, cometeu um erro absurdo, o erro do deputado Daniel Silveira, mas eu acho que tem que avaliar a dosimetria da pena e a questão da imunidade parlamentar. Você não pode, de uma hora para outra, numa canetada, fazer com que todo o devido processo legal ele seja atropelado porque um ministro do STF se sentiu atacado, se sentiu desqualificado pela fala do deputado. Eu acho que ele de fato errou, mas eu acho que a dosimetria da pena, quando você dá 9 anos de prisão, praticamente, a um deputado federal por ter proferido uma opinião, por ter proferido críticas, palavras de ordem contra um ministro do STF, e você dá para um traficante ou um assassino, você dá metade da pena ou até menos da metade. Então, qual é a dosimetria disso? É isso que deve ser discutido. Acho que o deputado deveria pagar sim, mas não talvez com esse caminho de prisão. Ele poderia sim, acredito que cabe à Câmara dos Deputados avaliar se houve quebra de decoro parlamentar e, quem sabe, cassar o seu mandato. Aí é uma decisão que, na minha opinião, cabe à Câmara, compete à Câmara. Mas prisão de um parlamentar por ter proferido opinião, eu acho uma coisa extremamente exagerada. Nesse caso, pegando esse gancho aí rapidamente, Edmar, a Câmara está se, digamos, acomodando e se relaxando, deixando isso para o Supremo, porque, como você bem disse, deveria ser questão da Câmara, né, das comissões, depois talvez a plenário, enfim. É como se estivesse esquivando a responsabilidade. Se esquivando, isso. Essa é a palavra certa. Se esquivar da responsabilidade isso, que deveria ser a Câmara e não o STF. Exato. Não é de hoje que o STF está tomando funções que competem ao Legislativo e funções que competem ao Executivo, né? Não é de hoje. Temos aí há um bom tempo decisões proferidas pelo STF que acabam legislando ou executando. Eu acho que não é o caminho para uma democracia, para um sistema de freios e contrapesos que temos numa democracia, ou seja, os poderes que estão constituídos, uns têm que contrapor o outro, eles têm que viver de forma harmônica e independente entre si. Quando o Supremo Tribunal Federal decide se imiscuir em questões que competem ao Executivo, à Presidência da República, é um problema. Quando o mesmo Supremo Tribunal Federal decide
envolver-se numa questão que compete à Câmara ou ao Senado também é um problema muito sério. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Inclusive, quando um deputado, como o filho do Bolsonaro, cometeu aquela imbecilidade, vamos dizer assim, o Eduardo Bolsonaro, que disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, é outra imbecilidade. Ou seja, não compete esse tipo de atitude, não é para uma democracia, uma jovem democracia que está a duras penas, a passos lentos ainda, tentando se estabelecer. Nós vivemos um período de regime militar, mas tivemos também a era Vargas, que foi uma ditadura. Nós tivemos outras eras aí que não deram ao Brasil uma democracia plena. Estamos vivendo agora essa democracia plena. Então a gente não pode esgarçar a relação entre as instituições no sentido de trazer cada vez mais instabilidade. Eu acho que caberia sim um pacto entre os poderes constituídos e buscar um denominador comum. Qual seria o denominador comum? Que o deputado perca o seu mandato, talvez, mas evite a prisão do deputado por ter proferido uma opinião, mas eu acho que cabe, na minha opinião, aos atores, aos interlocutores que existem no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e na Presidência da República, tentar chegar a um denominador comum que evite esgarçar essa relação institucional entre os poderes constituídos. Edmar, a gente já vai mandar aqui alguns abraços para os nossos ouvintes e também já mostrar aqui as opiniões dele, deles, né? A Silvia Macedo mandou dizer assim: a opinião é uma coisa, ameaçar é outra. Já o Manuel da Boa Vista diz: o STF tem se envolvido em muitas coisas que não cabe a ele. Edmar, vindo aqui para um destaque do seu blog, edmarlira.com, Kassab sinaliza desistência de candidatura à presidência do PSD e Pernambuco está na rota de negociações, inclusive com o nome de André de Paula. Como é que ficam essas negociações? Olha, o PSD só está sacramentando o que já se esperava, né? Não ter candidatura própria à presidência da República. Existem alas do PSD que defendem uma aliança com Lula. Outra ala defende uma aliança já no primeiro turno com o presidente Bolsonaro. E tem outra ala que defende a neutralidade. Para o ex-presidente Lula, o pior dos cenários seria o PSD fomentar ou formalizar uma aliança com o presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro tem a caneta, tem partidos representativos que o apoiam, como o PL, o PP e os Republicanos, mas ele, se recebe um apoio do PSD, lhe dá essa condição. Então, o ideal aí para o projeto de Lula seria o apoio formal do PSD, mas se não houver, seria o possível. O possível seria a neutralidade. Nesse contexto de neutralidade do PSD nacional, pode haver aí uma composição ou uma compensação em alguns estados, e é onde está inserida a questão de Pernambuco. André de Paula é uma das prioridades para o Senado do PSD, do presidente Gilberto Kassab. Então, há essa expectativa de que o Kassab, não apoiando Bolsonaro já no primeiro turno, possa garantir que o PT abençoe a indicação de André de Paula para o Senado da Frente Popular. André de Paula, que é aliado de primeira hora do PSB, né, aliado de primeira hora do governador Paulo Câmara, do pré-candidato ao governo Danilo Cabral. Então, é absolutamente natural que André possa ascender à condição de candidato ao Senado da Frente Popular, porque ele leva consigo um representativo tempo de televisão para o candidato Danilo Cabral. Mais do que isso, ele também leva a perspectiva de caminhar para o centro na eleição do governo de Pernambuco, uma eleição dura, uma eleição onde a Frente Popular precisa dialogar com todos os setores da sociedade. Portanto, essa entrada do André de Paula na Frente Popular como candidato ao Senado pode ser o melhor desfecho para o projeto representado por Danilo Cabral. E com esse movimento nacional, isso pode se materializar.
Muitas pautas aqui, muita participação dos nossos ouvintes, muitas perguntas. Infelizmente não dá tempo de a gente ler todas as perguntas, né, Tony? A gente agradece ao Edmar que comentou com a gente na segunda-feira. Geralmente, a quantidade de comentaristas que a gente tem aqui, de colaboradores no programa, quem comenta na segunda, comenta também na sexta. Exatamente. Edmar, a gente quer agradecer a sua participação e dizer que a gente se encontra na próxima semana. Já desejar para você um bom final de semana também. Obrigado, André. Obrigado, Tony. A todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Sempre uma satisfação falar com vocês. Convido a acessar o nosso blog através de edmarmira.com e até a próxima, se Deus quiser.